Olá pessoal, aqui é o Carlos Magno mais uma vez e hoje eu vou mostrar para você os 3 passos para se ter controle total de uma atividade. Eu já mostrei como criar o cronograma, como chegar até o cronograma, as macroatividades, a decisão pelas ferramentas de marketing e agora eu vou entrar na atividade e vou dar andamento. Só que eu vou mostrar mais do que isso, eu vou mostrar para você como que você deve fazer para controlar essa atividade. Porque dar andamento à atividade exige um acordo com o seu recurso antes de você dar andamento para a sua atividade. A maioria das pessoas, a maioria das empresas não fazem isso. A maioria dessas empresas que existem hoje no mercado simplesmente colocam uma atividade lá e pedem para alguém, algum gerente de projeto, às vezes uma área de escritório de projetos é que faz isso. Eles enviam uma pessoa até a mesa do recurso que está responsável pelaquela atividade para perguntar para ela qual é o percentual de andamento da sua atividade. E aí o cara dá um chutômetro lá, né? Fala lá 32%. O que fez ele chegar àqueles 32%? Ninguém sabe. Então o certo, a parte o certo para você controlar uma atividade e ter sucesso no seu controle, você olhar para lá e falar assim, não, cara, isso aqui é certo. Esse percentual que está aqui foi um percentual combinado previamente com o recurso e o que ele deveria ter me entregue até aqui ele me entregou. Então é bom que você faça esse acordo. Eu vou mostrar para você como que a gente faz isso, como que na prática eu sugiro aos meus clientes que eles façam e como que eu, como gerente de projeto, faço com a minha equipe para que eles possam saber também o que eles estão me devendo. Tá bom? Vamos lá para o meu computador que eu vou mostrar para você. Os 3 passos que eu sugiro e é o que eu uso na prática, você pode utilizar porque vai dar certo. Não é uma teoria escrita em algum livro, eu nunca vi isso escrito em lugar nenhum, mas é assim que eu faço e eu tenho bons resultados nos meus projetos. O primeiro passo, eu faço uma reunião com a pessoa responsável pela atividade. Chamo ela para conversar. Eu falo com ela qual é a atividade, eu converso com ela sobre a atividade, eu vejo quais são as dificuldades que ela tem, anoto essas dificuldades, caso isso eu detecte como um risco, para que eu possa mitigar depois esse risco e tratar ele. Se tiver uma data que aquele risco possa vir a ocorrer no futuro, se ele falar, poxa, perto dessa data aqui pode acontecer isso, aquilo, anota aquela data, é um risco, então eu tenho que tratar aquilo. Então essa conversa vai me dando um grau de dificuldade e vai me detalhando um pouco mais do que ele vai fazer para que aquela atividade se conclua. E eu tento fazer com que ele fale para mim quais são, se ele fosse dividir aquela atividade em 4 partes, quais seriam essas 4 partes? É o segundo passo. Pede para ele dividir essa atividade em 4 passos e mostrar para você que passos são esses. Olha, primeiro eu vou fazer um levantamento aqui e tal, não sei o quê. Esse levantamento aí você me entrega ele quando? Eu te entrego ele tal dia. Então eu vou lá na anotação daquela atividade, coloco que tal dia ele pretende me entregar aquele levantamento. Vai ser um documento, em um Word, vai ser um PDF, não importa. Eu vou considerar que aquela parte da atividade entregue a mim seja referente a 25% da atividade concluída, tá bom? Então nós temos mais 75% ainda a ser concluída. Eu peço para que ele me dê a segunda parte da tarefa. Aí ele fala, olha, depois desse levantamento feito aqui, eu tenho que fazer mais eu tenho que colocar isso em prática aqui, tenho que instalar alguns softwares, eu tenho que... Então, com isso aqui concluído, você estaria com 50% da sua atividade concluída? Estaria. Então, beleza. Eu vou lá na anotação e escrevo, tal data, o recurso pretende me entregar, né? Bota o nome do recurso, claro, fulano pretende me entregar tais itens, assim, assado. E aí, assim que ele me entregar, eu vou lá e coloco 50% concluído. Ainda sobra mais 50%, ele vai me dar mais uma terceira parte, e aí eu vou escrever essa terceira parte, o que é que ele vai me entregar para eu considerar 75% concluído. E, por fim, atividade testada, verificada, vai dar como 100% concluído. É assim que eu faço para controlar as minhas atividades. Vou mostrar para você agora aqui no Project, que o Project prevê esse andamento de 4 partes. Então, como é que eu
Bom, o terceiro passo é o que deverá ser entregue em cada uma das partes, que é isso aqui que a gente acabou de conversar. Ok, deixa eu sair daqui dessa apresentação. Então vamos lá, nós estamos aqui naquele cronograma, lembra daquele cronograma que a gente estava mexendo antes? Vamos aqui abrir uma atividade média, uma atividade de carta de venda. Reunião do projeto, carta de vendas de um dia, escrever carta de venda, ok? Vamos clicar duas vezes, eu vou clicar duas vezes aqui em escrever carta de vendas e aqui eu tenho a anotação dessa tarefa, para essa tarefa, então eu posso escrever o que eu quiser aqui nessa tarefa. Bom, todos os programas de projeto que eu conheço possuem uma anotação para tarefa, então dá para você fazer isso aqui com qualquer programa, com o Trello, o Project Labs, o Project, você pode fazer no Excel também. Eu controlo, às vezes, quando eu não tenho o Project em alguma máquina e eu estou em algum cliente, eu coloco o meu projeto todo dentro do Excel. Então vamos lá. Escrever cartas de venda. Rascunhar estrutura dos gatilhos mentais. Isso aqui para mim eu vou considerar 25% concluído dessa atividade. Com 50% eu já tenho o texto do cliente, todo o contexto do negócio dele que eu levantei para colocar aqui dentro da carta de vendas, eu vou chamar de texto do cliente, tá bom? Texto do negócio do cliente. Vou fazer assim, do negócio do cliente ajustado à carta de vendas. Bom, se eu tenho já o texto ajustado à carta de venda, eu tenho 50% da minha carta de venda pronta, ok? 75%. Rever e validar com equipe interna da minha empresa, com outra pessoa. O que a gente faz? Eu não gosto de fazer uma carta de venda e me dar como satisfeito com o concluído trabalho, sem que uma segunda pessoa leia essa carta de venda para mim. Porque eu posso ter um ponto de vista a respeito de uma coisa que eu escrevi e a outra pessoa ter outro ponto de vista, e nessa discussão, nesse meio do caminho ali dessa interação, surgir novas ideias para que a carta de venda melhore. Então, rever e validar com a equipe interna. Rever e validar a carta de vendas com a equipe interna. Isso eu vou considerar 75% da tarefa concluída. 100%. Carta de vendas validada pela equipe interna. Mas na mesma hora que você está lendo não pode já dar como validada, então você já não vai fazer logo, não vai dar 100% de atividade concluída, não? Não necessariamente. Eu posso, no momento que eu estou revendo e validando a carta de vendas com a equipe interna, é provável que nessa conversa a gente consiga chegar à conclusão de novos textos, novas inserções de gatilhos mentais, tirar alguma coisa. Então essas anotações que vão estar normalmente a lápis ou a caneta no papel, uma folha de papel impressa, que a gente levou para uma mesa, esses ajustes provavelmente eu vou ter que trazer para minha mesa para trabalhar. E aí sim, vai estar lá 75%, porque já foi validado, já foi tudo mais. Só está faltando fazer os ajustes mesmo no documento. E assim que eu fizer os ajustes no documento, eu libero a carta de venda final para a equipe de filmagem, junto com o cliente, e começarem a trabalhar. É assim que eu faço para controlar minhas atividades. Você demora um pouco mais? Demora. Um cronograma muito grande requer que você pare e faça uma conversa com cada um da equipe e tal. Mas você não precisa conversar com todos. Você pode atribuir isso para outras pessoas. Você tem uma equipe de mais de 20 pessoas trabalhando, você atribui isso para alguns líderes de projeto. Você é o gerente de projeto, chama alguns líderes, 4 líderes, 3 líderes para trabalhar em frentes diferentes, conversa com eles e pede para eles fazerem isso com suas equipes. E vai ficar fácil depois de você controlar e você medir. E poder cobrar também, porque não adianta de nada você chegar para o seu recurso e falar: poxa, isso já deveria estar pelo menos 50%. Mas o que é 50%? O que é 50%? 50% é texto do negócio do cliente ajustado à carta de venda.
Ah, ok. Então você pelo menos deveria estar com 50% dessa tarefa concluída. Ah, mas eu tenho o texto do cliente ajustado, o texto do negócio do cliente ajustado a cada venda já pronto aqui. Ah, não, então você já tem 50%. Então já dá para você ter uma medição e um parâmetro para você conversar com o seu recurso, ok? É isso que eu tenho para passar hoje para vocês. A partir do próximo vídeo, eu já vou conversar sobre vídeos ou sobre e-mails. Eu ainda vou ver com vocês o que vocês preferem que eu faça, que eu produza na próxima semana. Mas se vocês quiserem que eu fale sobre projeto, eu tenho muito mais a dizer sobre projeto. Isso daqui é só a ponta do iceberg. Só que não é esse o intuito aqui. O intuito é ajudar você a gerenciar seus próprios projetos aí na sua empresa ou na sua casa. Eu não sei aonde que você está fazendo seus projetos. Você pode ter uma equipe ou pode ser você mesmo. Eu uso essas ferramentas quando eu mesmo tenho que fazer determinada tarefa e eu quero me controlar para não perder prazo, sem ter uma equipe me ajudando. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.